sei que sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo vai vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Tudo é sua empresa, Deus abriu o caminho deste mar. Aleluia, glória a Jesus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Aleluia! Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo vai vencer ou vencer. não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Não olha a vida em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. Aleluia, Senhor Jesus. Ele está abrindo o mar em tua frente. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se nada tem em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Deus abre o caminho desse mar. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorifica a igreja. Deus é fiel. Adore a Ele. Quem estava ali quando jogaram e fecharam aquele homem na cova? E ali sozinho no meio daqueles leões, não conhecia o coração de quem adora. Quando Daniel se prostrava 3 vezes ao dia, o céu se movia. O inimigo não suportou, o inferno se levantou, porque sabia que aquele homem tinha um segredo com o seu Senhor, que a sua fé era maior que os seus inimigos. E ele não negou e nem recuou, mesmo correndo o perigo, servo fiel como Daniel. Tem voz conhecida
Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Adore a Ele nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aquele homem tinha um segredo com o seu Senhor, que a sua fé era maior que os seus inimigos, e ele não negou e nem recuou, mesmo correndo perigo. Servo fiel como Daniel, tem voz conhecida lá do céu. A voz de quem adora o céu na mesma hora, tem vitória. A voz de quem adora, a voz de quem adora, vence a luta, vence a prova, faz leão dormir na cova. A voz de quem adora, a voz de quem adora, rasga o céu na mesma hora, tem escape, tem vitória. A voz de quem adora, a voz de quem adora, vence a luta, vence a prova, faz leão dormir na cova. A voz de quem adora, a voz de quem adora, a voz de quem adora. Quem é adorador não se importa com a dor. Ele usa seus joelhos, ele usa sua voz, ele louva ao Senhor, ele adora ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele adora ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele adora ao Senhor, ele louva ao Senhor. A voz de quem adora, rasga o céu na mesma hora, tem escape, tem vitória. A voz de quem adora, a voz de quem adora, vence a luta, vence a prova, faz leão dormir na cova. A voz de quem adora, 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 a voz de quem adora. Amém? Glória a Jesus. Quem já sentiu a presença do Rei Jesus nessa noite? Amém. Bendito seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, começando no versículo de número 30. A primeira multiplicação de pães e peixes é o tema dessa mensagem essa noite, né? Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Glória a Deus. Então foram sós no barco para um outro lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que possam, passando pelos campos,
ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E eles lhe disseram: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentarem em grupos, porém a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Que o Senhor Jesus nessa noite, Ele possa aplicar essas palavras em nossos corações e nos abençoar, pois a sua palavra já é abençoada. Curva a sua cabeça. Ó Senhor, te agradecemos por tudo que nessa noite já ouvimos. Agora a tua palavra será pregada. Toma a nossa frente, toma a nossa vida, toma a nossa mente. Fala conosco, mais do que já tens falado nessa noite através dos louvores da adoração. Tu és o Senhor e fora de ti não há Salvador. Permaneça nos ajudando, nos abençoando e salva nessa noite almas para o teu reino, pela pregação da tua palavra, por amor do teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Digam amém. Podem sentar. Bem, meus amados irmãos, temos nessa noite um texto lindo e maravilhoso, falando sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Esse texto tão pregado, tão conhecido, não é? Já foi tão pregado, tão conhecido. Glória a Deus. Quem não conhece a história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, né? Por Jesus, né? Um dia tão em que ele havia caminhado muito, que havia feito a obra, né? Os discípulos já estavam ali cansados, e Jesus chamou eles para repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Glória a Deus. Eles não tinham tempo nem para comer, como diz aqui o texto, né? Marcos escreve esse detalhe. Eles não tinham tempo nem para comer, porque as pessoas não deixavam, né? Eles repousar, porque era muita gente para atender, né? Muitas pessoas para ele orar, para ele curar e ensinar. E as pessoas não davam brecha, não davam assim espaço para eles descansarem. Então eles iam para um lugar deserto, pegaram um barco e foram, mas as pessoas viram eles indo e seguiram ele pela terra, vindo de todos os lugares, cidades. E quando Jesus chegou naquele lugar que ele queria ficar, já estava aquela grande multidão naquele lugar, e eles compadecendo daquela multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, desgarradas, né? Um grupo de pessoas, né? Sem um pastor para os guiar. Veja como eles estavam sedentos, né? Pela palavra, sedentos pelas coisas do céu. Como chamava a atenção a palavra de Jesus, a pregação, né? Uma grande multidão seguia ele por onde ele ia. Glória a Deus. E as pessoas chegavam perto do Senhor e se assentavam em todos os lugares, se acomodavam em volta dele, e ele os ensinava, como diz aqui o texto. Os ensinavam, contavam ali muitos fatos acerca do reino, alimentava aquele rebanho, alimentava aquele povo, tornou-se pastor deles, porque eles seguiam, não é? Seguiam Jesus, seguiam seus discípulos. Então era uma obra que não tinha hora para começar e não tinha hora para acabar, não é verdade? Tinha uma hora para começar, mas não tinha hora para acabar, porque enquanto Jesus estivesse pregando, enquanto ele estivesse fazendo milagres, o povo ficava lá, esqueciam-se até de comer,
até de cuidar das suas casas, porque eles achavam que eles não podiam perder aquela oportunidade de estar ao lado do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque a gente percebe pelos textos, pelos 4 evangelhos que nós temos de Jesus, onde nesses 4 evangelhos eles relatam um pouco da biografia do Senhor Jesus, da sua obra, do seu ministério terreno e também dos seus discípulos, que também o ajudaram, também anunciaram, pregaram e faziam a obra juntamente com ele, aprendiam com Jesus e também faziam a obra juntamente com ele, eram testemunhas oculares daquilo que Jesus fazia, das suas pregações, dos seus ensinamentos e também das curas, dos milagres e das libertações. Eles eram testemunha, participavam e via e registraram, não é, nos seus livros. E hoje temos aqui os evangelhos de Jesus, né, que foram escritos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram os 4 evangelhos que falam da vida de Jesus, seu ministério terreno e das obras que ele realizou. É claro que nesses 4 evangelhos não está registrado tudo que Jesus fez, todos os milagres que ele realizou, porque foi inúmeros, foi incontáveis milagres que ele realizou, e se fossem todos registrados, não havia livro que coubesse, né? Não tinha como a gente carregar um manual, né, na Bíblia, né, em nossas mãos, porque os evangelhos seriam numerosos, as folhas. Marcos presenciou muitos milagres, Mateus, Lucas, e eles não escreveram, mas os principais, os mais importantes, aleluia, que gerou euforia, que gerou glória para o Senhor, eles estão aqui escritos, e eles são suficientes para que eu e você venha a crer na pessoa de Jesus, através dos milagres, através das obras, das curas e tantas coisas que ele realizou. É suficiente para que a gente saiba que Jesus verdadeiramente é o Messias, e Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então nesse milagre tem algo muito interessante, né? Quando Jesus voltou de Cafarnaum, a oeste do mar da Galileia, uma grande, glória a Deus, multidão reuniu-se ao redor dele, junto ao mar. Também milhares de pessoas correram ao encontro de Jesus, talvez por terem ouvido ou visto os milagres que ele fez durante seus 2 primeiros anos de ministério. Veja, já tinha feito pelo menos 2 anos de ministério quando Jesus realizou esse milagre da multiplicação dos pães, né? Que já haviam participado, né? Presenciado. Então, agora correram também ao encontro dele, glória a Deus, para ver ele fazendo milagres, para ver a sua palavra, para receber algo da parte de Deus. Quem pode dizer amém? Glória ao nome do Senhor. E uma coisa interessante que nós observamos nesse texto, no meio dessa multidão que estava sempre junto de Jesus, eu já falei aqui uma certa vez, vou repetir, no meio dessa multidão havia pelo menos 3 grupos de pessoas que seguiam Jesus. Pelo menos 3 grupos de pessoas estavam ali. Glória a Deus. Havia um grupo que seguia Jesus por causa dos milagres, né? Porque eles queriam ser curados, que eles queriam ser libertos das suas enfermidades. Glória a Deus. Que eles queriam receber algo sobrenatural da parte de Deus. Um grupo de pessoas iam atrás de Jesus para receber milagres. Um grupo que seguia por milagre. Havia um segundo grupo que seguia Jesus também por causa do pão. Glória a Deus. Por causa da multiplicação do pão, para que ele saciasse a fome deles. Glória a Deus. E o terceiro grupo que seguia Jesus, seguia eles por causa da palavra. Seguia por causa da palavra. Glória a Deus. Por causa do alimento espiritual da alma, que é a palavra de Deus. Pelo menos esses 3 grupos estavam sempre, glória a Deus, para estar com ele, para receber algo da parte dele, né? Jesus e os discípulos,
procuravam um lugar sossegado para descansar. Veja que coisa tremenda, né? Às vezes a gente também fica assim, né? Um pouco faligado, né? Que a obra, ela é, como Jesus disse, que a seara é grande, né? A seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. A seara é muito grande. Eu vi aqui a nossa irmã Silvia contando que lá da sua casa, ela fica lá em cima dos degraus, né? Anunciando a pregação da palavra para aqueles que estão ali sentados, aqueles que estão ali, né? Naquele momento ali, pecando, né? Fazendo coisas que não agradam a Deus, mas ela abre a sua boca, glória a Deus, incansavelmente, né? Em tempo e fora de tempo, aleluia, sozinha, glória a Deus. Bom seria que tivesse outras pessoas juntos para ajudar, né? Porque a seara é grande, quer dizer, tem muita coisa, muitas vidas que nós precisamos falar desse evangelho, desse amor de Jesus, né? Da sua palavra, da salvação de Cristo, aleluia. Então, torna-se árduo o trabalho, cansativo, glória a Deus. E tem hora que a gente quer descansar e não encontra lugar. Jesus era assim também. Somente ele e os 12 discípulos fazendo a obra, em um mundo cheio de pecadores, cansados, eles queriam um lugar para descansar, mas não conseguiam encontrar, porque as pessoas estavam famintas e estavam sedentas pela palavra de Deus. Famintas e sedentas pelas coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo ao qual Jesus ele morou e habitou na terra não era como esse de hoje, não é? Não tinha a tecnologia que hoje tem, de forma alguma. Não se deslocavam com carros como hoje nós temos. A maioria da população caminhava a pé, distâncias enormes a pés. Só quem andava a cavalo eram soldados, reis, gente da alta sociedade ou autoridades que conseguiam andar de carruagens ou cavalos. Mas o povo mesmo, o povão, aleluia, caminhavam a pé, descalços, longas e longas distâncias. Louvado seja Deus. Jesus foi um desses. Jesus não andou de cavalo, glória a Deus, de forma alguma. Não andou de carruagem, de biga. Jesus não andou de forma alguma como andavam os reis daquela época, né? Glória, de forma alguma. Ele andava a pé também, porque também ele era de uma família pobre. José e Maria eram pessoas camponesas, eram pessoas humildes, eram pessoas que moravam em casas de humildade, não tinham móveis, como hoje você pode ter aí, essas televisões 4K, 8K, hoje sei lá quantos K existe, né? Glória ao nome do Senhor. No seu quarto, com o seu ar-condicionado, a sua sala é um sofá que parece, é mais uma cama, glória ao nome de Jesus, né? Você faz tudo deitado em cima dela, louvado seja Deus, toca nos botões, glória a Deus, quando eles vêm voando para cima de você, com aquele suquinho gelado. De forma alguma, Jesus nunca experimentou um negócio desse. De forma alguma, ele nunca parou para assistir uma televisão como hoje você está assistindo. Em vez de estar aqui adorando a Deus, em vez de estar aqui recebendo a palavra, a oração, você está onde? Você está na sua rede social, você está aí no YouTube, você está aí jogando conversa fora, talvez até pecando, talvez até errando. Glória a Deus. Enquanto Jesus, nessa mesma idade sua, nessa mesma época que você está lá na Palestina, lá em Cafarnaum, andando com todos aqueles discípulos num sol quente, parando, pensando que ele estava vendendo alguma coisa, está pensando que ele estava vendendo, aleluia, algum tipo de produto para ganhar dinheiro, está pensando que ele estava comercializando alguma coisa. De forma alguma, pelo contrário, ele disse, procurou ele para dizer: Senhor, deixa-me seguir. Ele disse: olha, as raposas têm covis, aleluia, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele não tinha nada para oferecer aos seus seguidores, glória a Deus. Ele não tinha casa bonita na praia, ele não tinha um carro do ano para dar para ninguém, ele não tinha um celular mais potente, mais tecnológico que hoje tem para dar para ninguém. Ele não ofereceu dinheiro na conta para seu ninguém, pelo contrário, ele disse: as aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Aleluia! Então, meu amado, para seguir Jesus era um ato de fé. Para seguir Jesus tinha que crer. Aleluia! E tinha que olhar para Ele não como um homem, mas como um Deus, mas como um Messias. Glória ao nome do Senhor. Até Ele, aleluia, foi excluído pelos sacerdotes, foi excluído pelos deuses, que olharam para Ele e disseram: como é que esse homem pode ser o Messias? Como é que esse homem pode ser o libertador de Israel? Como é que esse homem pode ser o rei de Judá, dos judeus? De forma alguma, ele não tem condições. Aleluia! Isaías, lá no seu capítulo, no seu livro, ele fala que ele era um homem que, olhando para ele, não se via formosura alguma. Era um homem de dores, experimentado, glória a Deus. Olhando para ele, ninguém o desejava, porque ele era um homem de dores, ferido, glória ao nome do Senhor. Mas mesmo sem aparência, mesmo sem ter um sangue azul, mesmo sem ser de família nobre, aleluia, ele era o rei, ele era o Senhor, ele era o Messias, ele era o libertador, ele era o transformador de vidas, ele era aquele que chamava a atenção das multidões, e todo mundo que chegava perto dele não voltava com as suas mãos vazias. A pessoa que entrou com o nome na mídia não pode mais andar na rua, porque se ele estiver fazendo ali uma compra, aleluia, na panificadora, Flor do Ibura, vai ali comprar um pão, 6 horas da noite, fecha-se a panificadora, ninguém consegue mais entrar, porque alguém de personalidade, uma personalidade da mídia está ali. Agora é somente autógrafo, todo mundo quer um autógrafo, todo mundo quer tirar foto, não é verdade? Glória a Deus. Caiu na mídia desse jeito. Jesus caiu na graça do povo. Jesus caiu na mídia da antiguidade, no seu tempo, glória a Deus. Todo mundo queria ver Jesus. Há 2 anos fazendo ministério, fazendo obra, todo mundo queria chegar perto. Olha, Jesus está na cidade, Jesus está lá no deserto, Jesus está lá no rio, Jesus chegou na casa dele. Todo mundo ia para lá, glória a Deus. Todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria se aproximar dele, glória ao nome do Senhor. Por que será que chegavam perto dele? Glória ao nome do Senhor. Será que ele estava distribuindo dinheiro? Aleluia. Será que ele estava, aleluia, selecionando pessoas para sentar à sua direita e à sua esquerda no reino de Deus? Será que ele estava vendendo ali a oportunidade, ou até mesmo poltrona, cadeira ou trono lá no céu? De forma alguma. Ele não estava oferecendo isso, de forma alguma. Ele estava falando sobre o arrependimento. Ele estava falando sobre arrependimento de pecados. Ele estava ali falando sobre o reino de Deus, sobre a cura da alma. Louvado seja Deus. Isso interessava aquele povo, glória a Deus. Isso interessava as pessoas que criam no Deus Todo-Poderoso.